No vídeo anterior da forja, tinha apresentado a construção de uma forja a partir de sucata e alguns detalhes como eu tinha comentado no vídeo, eu não consegui pegar ou por conta da câmera ter desligado, enfim. Então eu estou fazendo esse vídeo agora para explicar, para mostrar alguns detalhes construtivos da forja e principalmente o misturador, que foi a parte acho que mais complexa que teve a peça mais complexa que teve nessa forja. Então vamos lá. Com certeza a parte mais complexa da execução da forja foi o misturador e vou tentar explicar o porquê dessa peça, por que eu fiz e qual que é a função principal dela. Bom, basicamente se a gente olhar aqui de lado, de perfil, o que a gente vai ter? Se a gente cortar o cano, né? O queimador no caso. Eu vou ter entrada de ar, entrada do GLP, meu gás de cozinha, de botijão, e aqui na ponta eu tenho a combustão. Lembrando que combustão, para ter combustão, né, na verdade, você tem que ter combustível, oxigênio e calor. Então, no meu caso, combustível GLP, o oxigênio do ar e o calor, uma chama, alguma coisa do tipo. Basicamente, existem dois tipos de combustão, a incompleta e a completa. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma mistura ineficiente, quando eu tenho mais combustível que ar, eu tenho uma queima incompleta, ou seja, eu queimo muito mais ar, muito mais combustível do que ar na minha mistura. Com isso, eu tenho um gasto de combustível, eu tenho uma temperatura relativamente mais baixa do que eu teria com uma mistura completa, uma combustão completa, e eu tenho formação de fuligem. Isso não ocorre na combustão completa. A combustão completa eu consigo misturar até uma mistura ideal de combustível e ar e oxigênio, e isso faz com que minha chama seja mais azulada possível. Então, se vocês repararem no vídeo, o primeiro teste que eu fiz sem o misturador aqui na entrada, sem o limitador, a chama era muito instável, por conta da velocidade do ar também era muito alta, porque mesmo o meu secador de cabelo que eu estava usando, eu estava usando no mínimo, a velocidade dele é relativamente alta. Então a chama acabava saindo aqui da boca do tubo e ficava muito inconstante. Além do que uma chama extremamente amarela e que liberava bastante fuligem. Talvez não tenha dado para ver no vídeo, mas a ponta do queimador ficou bastante preta. Então eu tive que fazer, aproveitando a ideia de um maçarico portátil que eu tenho em casa, dentro dele, acho que vai estar aparecendo o vídeo aí mostrando, dentro dele tem uma pecinha que ela faz a mistura do ar e do combustível, para ter uma chama mais azulada possível. Para isso, a gente vai usar um conceito importante de mecânica dos fluidos, que é o fluxo. Existem dois tipos de fluxo, o fluxo laminar e o fluxo turbulento.
Bom, laminar basicamente quando o fluxo ele ocorre de maneira controlada e você tem uma velocidade constante e não tem agitação do fluxo, do fluido que está que tá circulando dentro de alguma tubulação, alguma coisa do tipo. Lembrando que o ar também é um fluido, assim como o GLP. Um bom exemplo é quando você abre a torneira bem devagarzinho e corre aquele fio de água. É um exemplo de fluxo laminar. Já o fluxo turbulento é justamente o contrário, é quando tem um movimento descontrolado, um movimento, como o próprio nome diz, turbulento, sem controle, e que nisso eu não tem uma velocidade constante em todos os pontos. O mesmo exemplo da torneira é quando você abre ainda mais a torneira e começa a jorrar água com mais força. Bom, a gente vai utilizar basicamente esse conceito aqui para fazer a mistura do combustível junto com o ar, é o fluxo turbulento. A função dessa peça, então, desse misturador, ele é basicamente o quê? Criar um fluxo turbulento primeiro, né? Na prática ele é controlado aqui, claro que não é extremamente controlado, mas ele é de certa forma controlado. Eu vou pegar esse fluxo de ar que está vindo aqui e vou agitar ele para que ele possa se misturar com esse gás aqui e conseguir ter uma mistura boa ao longo do tubo até sair na ponta aqui do queimador. Outra função é controlar a quantidade de ar que entra, que também não adianta eu ter muito mais ar do que combustível, que eu também não vou ter uma queima ideal. Então eu vou conseguir controlar essa quantidade de ar. Lembrando que no GLP já tem esse controle pelo próprio registro que está na válvula que vai no botijão de gás. E também a velocidade. Como eu disse no primeiro momento quando eu liguei, essa chama estava saindo bem afastada aqui da boca do tubo e estava tendo uma instabilidade muito grande por conta da velocidade do ar que entra aqui. Então eu vou conseguir também controlar a velocidade do ar. Nisso, o objetivo dessa peça então, justamente é criar uma melhor mistura ar-combustível, no caso ar-GLP, e ter uma queima controlada. Uma queima completa. Se eu olhar aqui o modelo, assim, analisando toda essa teoria aqui, então eu tenho uma entrada de GLP, uma entrada de ar, e eu tenho uma peça aqui que é representada por algumas aletinhas aqui. Então o ar ele vem de certa forma controlado, quando ele passa por aqui, além de ele perder a velocidade, você limitar a velocidade com essa peça, você vai criar algum turbilhonamento aqui dentro desse tubo, vai criar uma turbulência. Essa turbulência proposital vai fazer a mistura dos dois componentes aqui, o GLP e o ar, e aqui eu vou conseguir ter uma chama mais azulada possível e ela bem próxima da boca do tubo, ou seja, uma velocidade controlada. Então eu vou ter uma chama mais estável também. Então nisso eu vou ter todas aquelas desvantagens que eu tenho da combustão incompleta, eu vou eliminar. Então eu não vou gastar combustível desnecessariamente, porque eu vou com menos combustível eu vou conseguir manter a chama acesa. Eu vou ter a temperatura mais alta, então eu vou aproveitar todo o potencial energético do gás, né, que tá sendo utilizado aqui. E também não vou ter formação de fuligem, eu vou reduzir muito essa formação. Então a questão de até ambiental mesmo, porque quando você queima um combustível de forma completa, você diminui, na verdade, a eliminação de fuligens e outros compostos que acabam sendo poluentes, né? Então vamos lá para a peça agora. Então, para começar a fazer a peça, um conceito importante, só para relembrar aí, a gente vai precisar usar questão aí, alguns conhecimentos de geometria e, na verdade, um conhecimento, né, importante, basicamente o perímetro de uma circunferência. Bom, no meu caso, eu tinha um tubo que ele tinha 37 milímetros, se não me engano, 37 milímetros isso, de diâmetro, né? Então, eu tinha um diâmetro aqui de 37 milímetros. E lembrando que o perímetro de uma circunferência, ou seja, você pegar uma linha, enrolar em volta desse círculo aqui, desenrolar essa linha de novo e pegar o comprimento dela,
Esse perímetro P é o diâmetro vezes π. Lembrando que π é igual a 3,14. Claro, eu não estou usando todas as casas, 3,14 é mais que o suficiente. Então, fazendo as contas lá na calculadora, a gente tem que o perímetro, ou seja, o tamanho dessa volta aqui, vamos dizer assim, é 37 vezes 3,14. Isso aí dá aproximadamente 116 milímetros. Então, esse valor aqui é importante para a gente saber a base do misturador. Só uma correção aqui. Na verdade, o meu tubo não é 37. Ele é 34, diâmetro interno. 37 é diâmetro externo. Tirando 1,5 de cada parede, menos, ou seja, 3 milímetros, eu vou ter 34 interno. Isso, na verdade, me dá um perímetro de aproximadamente 107 milímetros, não 116. Bom, voltando à peça aqui, então, corrigindo, né? Então, 107 milímetros, eu vou ter... Então, eu tenho aqui o centro, mais ou menos, da minha peça, da minha tirinha. Então, eu peguei, até no vídeo eu mostrei no começo, eu tinha pegado uma chapinha de alumínio, alguma coisa assim. Só que na segunda dobra, uma das abinhas ela se arrebentou. Então, eu acabei decidindo usar uma chapa de aço galvanizado que eu tinha, que era muito mais resistente. Bom, então eu tenho aqui 107 milímetros, mais ou menos, essa distância aqui, né? Vou colocar aqui. Essa altura aqui, eu, usando aquela peça como modelo, usando o diâmetro interno, eu reparei que ela era mais ou menos, essa altura, a metade do diâmetro interno do maçarico, né, que eu usei como exemplo. Então, como eu tenho 34 interno, então aqui eu tenho 17 de altura. E aqui eu vou ter mais 17 de altura, que é 17, e aqui também 17. Por quê? Eu vou fazer um quarto de círculo aqui, a metade aqui, um quarto, né, na verdade, de círculo. Então eu vou usar 17 milímetros dessa ponta até essa e mais 17 aqui, ou seja, vou usar o raio para fazer esse meio círculo. Eu estou fazendo a mão aqui, o certo seria usar um compasso, né, mas como é uma demonstração, não tem tanto problema. Então eu vou ter aqui 17 mais 17 milímetros nessa altura aqui, e aqui 17. Então eu vou ter esse 1/4 de círculo aqui. Aqui é a mesma coisa. Então eu vou ter 17, já tenho 17 aqui, e traço aqui com o compasso essa voltinha. Aqui no meio, então eu vou ter um meio círculo com 17 de altura e 34 de diâmetro aqui. Então vou marcar lá 17. Vou tentar fazer a mão livre aqui, ver se fica razoável. Parece que ficou. Vou fazer aqui também. E no meio, ficou um negócio meio esquisito aqui, mas tudo bem. E aqui no meio eu traço uma reta aqui, para cortar o meio cortar em mais duas metades aqui. Bom, vamos recortar essa peça aqui, vou recortar com a tesoura, né? E a gente começa a dobrar para ver como que vai ficar, qual que é a ideia dessa peça dentro do meu tubo. Bom, com a peça recortada aqui, então eu tenho essa peça aqui, né? Esse formato. Aquela divisão que eu fiz eu também corto aqui e vou começar a dobrar. Essa orelha aqui, essa aba vai ser para um sentido, essa para o outro. Aqui também. Então vamos lá. E dobrar aqui também, no encontro da outra meia-lua. Bom, aqui é a mesma coisa, só que para o outro lado. Então, eu vou ter isso aqui. Deixa eu melhorar essa dobra aqui.
Então eu vou ter essas duas dobras aqui. Então se eu olhar de perfil, eu vou ter mais ou menos isso aqui, né? Aliás, faltou mais uma dobra, que é isso aqui, também justamente nessa linha no meio. Essa aqui não tem muito sentido falar para que direção, porque ela vai ficar ou para um lado ou para o outro em relação às outras duas que eu já fiz. Se eu olhar de perfil, eu vou ter algo mais ou menos assim. Um triângulo para um lado e eu vou ter um triângulo para o outro lado aqui. Então vou ter mais ou menos isso aqui. Essa parte aqui, então esse tamanho aqui, ele vai ser justamente o encaixe, vai encaixar internamente no meu tubo. Vai ser a distância certinha. E aqui nas abas, que é a parte mais importante. Então eu vou ter duas abas que vão ficar abaixadas, no meu caso. Na verdade você vai tentar isso aqui, a dobra, até você conseguir um fluxo legal, porque de acordo, como a gente tinha falado de fluxo turbulento e tudo mais, a velocidade vai depender muito do diâmetro do seu tubo, do comprimento, enfim, do secador que você está usando, se é mais forte ou mais devagar. Então basicamente eu vou dobrar duas orelhinhas aqui, eu vou tampar aqui o fluxo. Então imagina que tá o tubo, né? Então eu vou tampar esse lado e esse. Então eu vou dobrar essas abas aqui. Então eu vou ter essa característica aqui lá dentro do meu tubo. Deixa eu tentar fazer aqui um círculo, alguma coisa do tipo. Aqui olhando o círculo mais ou menos do diâmetro do tubo internamente, então eu vou ter, se eu posicionar a peça lá dentro, né? Então eu vou ter uma restrição desse lado e uma restrição desse lado aqui. Essa aba eu consigo jogar uma para cada lado, né? Eu consigo as duas janelas, vamos dizer assim, que ficaram abertas, tanto essa quanto essa e essa, eu consigo fechar para cá ou para cá, deixando o fluxo maior nesse caso ou menor para esse, de acordo com o que eu já tinha dito, de acordo com o diâmetro do tubo e da velocidade do seu secador que você estiver utilizando, ou insuflador, enfim. Então, basicamente isso aqui aí é uma parte mais um pouquinho mais chatinha, que você vai ter que achar o ponto ideal, que essas duas orelhas aqui, essas duas abas, elas têm que ficar ou mais aberto ou mais fechado, ou uma mais inclinada, outra mais em pé, para eu ter um fluxo de ar legal e eu consiga ter uma chama mais controlada e também uma chama mais azulada possível, né? Então aí eu vou estar num ponto ideal. Uma observação que, voltando aqui à folhinha que eu tinha feito, que eu faço na verdade, é alguns cuidados. Aqui eu faço algumas observações que eu até é bom tomar cuidado, que no começo eu tive alguns problemas que até é um pouco perigoso, vamos dizer assim. A posição desse regulador dentro do tubo, eu reparei que, se eu pegar o tubo aqui eu tenho a entrada de ar, de gás, né? E aqui de ar, normal, beleza. No meu maçarico, quando eu peguei para observar a posição, ele coloca mais ou menos no meio dessa distância entre a entrada de ar, de gás, que no caso a entrada de gás aqui é o contrário. A entrada de gás é aqui na ponta e de ar é aqui. Então ele coloca mais ou menos no meio dessa distância aqui e dá uma chama legal. Eu fui no mesmo raciocínio, eu coloquei ele aqui no meio, só que eu tive um problema. Eu acredito que por conta da turbulência criada aqui, ainda não tive um tempo de estabilizar essa turbulência. Então o ar ainda vinha com muita velocidade, ou uma velocidade, vinha com muita velocidade e eu não tinha um controle legal. Beleza, aí eu tive a chama amarelada. Eu fui fechar um pouco mais a janelinha, eu tive um problema até sério, porque como eu não tinha ar suficiente, não tinha uma velocidade boa para empurrar esse gás aqui para fora, eu comecei a ter combustão aqui dentro do tubo. Então foi um pouco perigoso, até assustei na hora, você tem que ficar muito esperto com questão de gás. Eu até aconselho a ter um extintor do lado, eu peguei do carro que tinha
no momento e deixei ele do lado, prontidão, caso de emergência. Então, esse fogo começou a acontecer dentro do tubo. Então, veio aquele barulho de alguma coisa batendo, igual escapamento quando o fogo sai pelo tubo, né? Então, algumas tentativas, a melhor posição que eu consegui foi colocar aqui no começo, um pouco antes da entrada de gás, as abinhas aqui, né? Se eu pegar elas aqui, um pouquinho antes da entrada de gás, e aí eu fui fechando, controlando até ter uma chama bem controlada aqui, bem azulada. Então essa foi a posição que eu consegui, que eu achei melhor. Novamente, isso vai depender da sua entrada do seu secador aqui, a velocidade que ele vai dar e também do diâmetro desse tubo. E também o comprimento, né? Se o tubo é mais longo, mais curto. Eu não aconselho usar um tubo muito curto por conta do aquecimento. Esse aquecimento não vir muito para cá, não ser conduzido para cá. Você conseguir usar a forja por um bom tempo antes de aquecer bem essa parte aqui. Eu usei uns 80 centímetros de tubo, mais ou menos. Aí eu não teria que medir. Um tubo de aço inox que eu tinha lá, eu acabei utilizando ele. Então, então vale se atentar a esses cuidados. Bom, no mais é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e até a próxima.